Olá, meus amigos, irmãos, graça e paz. Este é mais um precioso momento na meditação da Palavra de Deus. E para a nossa meditação hoje, nós teremos como texto básico Levítico 23, do 9 ao 14, os primeiros sinais da nova vida. O livro de Levítico, ele fala sobre a festa das primícias. Ele fala sobre os exemplos das primícias, primícias de misericórdia, primícia da renda para o Senhor, a primícia da sepultura, primícia de um novo mundo, os cristãos como primícia e primícia de nosso testemunho. Na festa de aniversário daqueles que são crentes em Cristo Jesus, é muito comum, em dado momento da comemoração, muitas vezes antes de se cantar o parabéns para você, o responsável pela festa solicita que alguém ore, agradecendo a Deus pelo aniversariante. Isso demonstra que para o crente em Cristo Jesus, até mesmo uma simples comemoração se transforma em uma oportunidade para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Deus requer gratidão de seu povo. No Antigo Testamento, por ordem de Deus, toda festividade não era celebração comum, e sim ocasião para agradecer a Deus. Era uma ocasião para aprender dele. Este princípio deve marcar nossa vida. A primeira festa era a festa das primícias, ou seja, sua prescrição. Em Levítico 23, do 9 ao 14, Deus apresenta a prescrição para a realização da festa das primícias, 2 dias depois da Páscoa e 1 dia depois da festa dos pães asmos, no 16º dia de Nisan. Os israelitas comemorariam o dia das primícias. Esta era a terceira festa da primavera, e como as outras duas eram uma representação da redenção, na Páscoa comemorava-se o livramento da festa dos pães asmos. Ressaltava-se o rompimento com o passado. E na festa das primícias festejava-se a nova vida. Conforme as prescrições divinas, essa festa devia ser celebrada na nova terra, em Canaã. No deserto, o povo não necessitava nem tinha condição de plantar, mas na nova terra receberia por herança o cultivo da terra, ocorreria por meio dessa ocupação, e o povo obteria a provisão para o seu sustento. No entanto, não menos do que no deserto, Deus continuaria a demonstrar sua graça providencial. Por isso, no início das colheitas, o povo deveria festejar, agradecendo ao Senhor pelo cuidado providencial. No início, a festa das primícias era uma comemoração simples. No 7º mês do calendário agrícola, na primavera, quando as plantações demonstravam os primeiros sinais de amadurecimento, o agricultor israelita ceifava os primeiros feixes de cereal maduro de sua colheita e o levava ao sacerdote. O sacerdote, por sua vez, movia-o diante do Senhor no dia depois do sábado em sinal de gratidão e louvor pela dádiva bondosa de Deus. Esta oferta movida era acompanhada de outro holocausto de um cordeiro de 1 ano sem defeito, bem como uma oferta de manjares constituída de 4,5 litros de flor de farinha misturada com azeite em uma oferta de libação de 1 litro de vinho. Escute, em Deuteronômio 26:11, descreve o que acontecia em seguida. Em termos simples, Israel festejava, o povo, os levitas e até mesmo os estrangeiros em seu meio alegravam-se por todo o bem que Deus havia concedido, comiam até se fartar, celebravam com o coração repleto de alegria e gratidão. Agora, escute bem. Havia nessas festas sinais de esperança. A festa das primícias não era apenas uma celebração de ação de graça. Apesar de Israel ser de fato agradecido pelas safras abundantes que haviam crescido nos campos ao longo dos meses, a festa da primícia possuía um sentido espiritual. Israel apresentava os feixes de cereais novos, uma oferta que trazia em seu cerne sinais de esperança de uma nova vida com o Senhor. Este modo
de abordar a festa da colheita com o olhar voltado para o futuro exigia fé. Um modo de encarar a vida que precisava não apenas dos olhos, mas também do coração, para enxergar, contrastava nitidamente com a superstição repleta de medo que caracterizavam as nações, que era composta das nações vizinhas. Em Canaã, os adoradores de Baal realizavam negociações angustiantes com seus deuses, e na tentativa de persuadi-los, cortavam-se até sangrar, como fizeram os sacerdotes de Baal no Monte do Carmelo. Eles queimavam os filhos em sacrifício para garantir prosperidade, como no hediondo culto a Moloque. A cada ano, o sucesso religioso era medido pelo número de sacas de cereais por alqueires ou insucesso pelo número de mortes por família. Israel não precisava negociar com Deus para garantir que Ele cuidaria de suas necessidades. Eles tinham certeza que Deus cuidaria das suas necessidades diárias e anuais. Eles haviam prometido fazê-lo com demonstração de amor. A cada dia, os israelitas reconheciam, agradecido a provisão generosa, davam graça ao Senhor e desfrutavam a vida em comunhão com Ele. E, no entanto, mesmo na terra de leite e mel, nem tudo corria bem, como ficava evidente para os de coração mais sensível. Muitos haviam se tornado escravos e se encontravam empobrecidos pelas circunstâncias da vida. O estrangeiro, o órfão e a viúva que vivia em Israel eram não apenas pobres, mas também indefesos e vulneráveis ao abuso dos inescrupulosos que ali viviam. Deus já havia dito que se levantaria para defendê-los. Escute bem isso, e esperava que seu povo fizesse o mesmo. O Senhor, a fim de tornar visível essa prescrição de misericórdia, estabeleceu na vida comunitária de Israel várias práticas que refletiam o tema da festa das primícias. A lei acerca da respiga prescrevia que os proprietários de terra deixassem de ceifar os cantos dos campos para manter os pobres e necessitados. Associava as primícias a outra expressão do mesmo espírito de misericórdia, o dízimo, 1/10 de toda a fartura com o qual Deus havia abençoado Israel deveria entregar ao sacerdote no templo. Quer as primícias fossem uma forma de dízimo ou dízimo, e as respigas fossem forma de celebração das primícias, fica evidente que os três constituíam manifestação do mesmo coração repleto de fé. Gesto de devolver uma porção a Deus visava dar forma ao desejo de Israel de ter misericórdia e justiça. Os três eram dádivas jubilosas que expressavam o vislumbre da fé, oferta que se revelavam o anseio da alma por uma nova existência, na qual o amor por Deus e por outros substituiria o egoísmo. Escute, muitas vezes o egoísmo como modo de vida impede as bênçãos de Deus em nossa vida. Com o passar do tempo, contudo, o povo se esqueceu das prescrições de misericórdia e as ofertas que Deus havia instituído para Israel, e começaram a deixar de apresentar, perderam o sentido, passavam a ser uma prática mecânica. O profeta Malaquias denuncia essa atitude pecaminosa que não só afetava o culto no templo com uma falta de recursos, mas também resultava em injustiça social, ou seja, órfãos, viúvas e estrangeiros eram negligenciados. Jesus condenou a atitude dos fariseus de seu tempo, que eram legalistas na prática dos dízimos, mas negligenciavam a justiça e a misericórdia e a fé. Infelizmente, o espírito de misericórdia que olhava para o futuro, o caráter representativo do dízimo, também se perdeu em diversas igrejas de hoje. Não são poucas as vezes que ouvimos acerca da contribuição por meio dos dízimos e das ofertas como sendo uma forma de barganhar com Deus. Muitos pensam que contribuindo terão em troca bênçãos materiais em dobro. O evangelho da prosperidade pregado em muitos púlpitos tem desvirtuado o significado espiritual do dízimo. A motivação para a contribuição deixou de ser o reconhecimento agradecido das bênçãos recebidas do Senhor e a prática da misericórdia. Muitos contribuem no afã de poder alcançar melhores condições materiais. Esse tipo de contribuição é pecaminosa, pois é motivada pela devoção às riquezas e não a Deus.
Quando nós falamos de primícia e redenção, a igreja é composta por pecadores. A festa das primícias era um protótipo, um modelo da redenção mais plena que viria com Cristo. O Senhor Jesus foi oferecido como Cordeiro Pascual e sepultado na véspera da festa dos pães asmos. A data da ressurreição de Jesus ocorreu em uma das festas judaicas e isso não foi acidental. Deus planejou tudo de modo que Jesus não apenas permanecesse na sepultura até o terceiro dia, mas especialmente irrompesse do túmulo na festa das primícias. A festa define, portanto, o significado da ressurreição. Não foi apenas um milagre da vida depois da morte, mas também o início de um novo mundo depois da morte do antigo. Primícia da sepultura. Em primeiro lugar, sua ressurreição foi a primícia da sepultura física. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. 1 Coríntios 15, 17 ao 20. Trata-se de uma notícia maravilhosa para todos nós, que vivemos na fragilidade da carne humana. Há muito, a morte marca a nossa vida e nosso mundo. E um dia todos nós teremos de encarar o fim da nossa existência física. A morte causa dor, a morte causa separação, mas ela não põe fim à nossa esperança, pois Cristo venceu a morte. Por isso a Escritura declara: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54. A ressurreição de Cristo foi as primícias da ressurreição do corpo. Moveu os primeiros feixes de uma nova vida e abriu caminho além da morte para aqueles que morreram no Senhor. Uma colheita ainda mais abundante virá quando as sepulturas forem abertas e os mortos ressuscitarão. A igreja, ao longo da era, confessa seu anseio em uma das frases do credo apostólico: creio na ressurreição do corpo. Não há verdade mais confortadora do que esta para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não é à toa que os crentes em Cristo, mesmo diante da morte, conseguem louvar a Deus. A certeza da ressurreição futura, inaugurada por Cristo Jesus, produz conforto e satisfação em nossas vidas. Falamos também da primícia de um novo mundo. Escuta, a ressurreição de Jesus deu início a algo maior do que a vida depois da morte física. De acordo com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 45, Jesus foi o último Adão. Sua cruz marcou a morte do mundo do primeiro Adão, sujeito ao poder da morte, desde a queda em pecado. Constituiu, portanto, o início de um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. A obra de Cristo não traz somente esperança de redenção para o seu povo, mas também para todo o cosmos. Toda a criação de Deus está sujeita à morte por causa do pecado e aguarda o dia da sua redenção. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este novo mundo já teve início e será plenamente manifestado na vinda de Cristo. A ressurreição de Cristo como primícia, porém, significa que o novo mundo já se iniciou. Nas Escrituras, o novo mundo é um reino de graça que um dia se estenderá por todo o universo. A Bíblia usa vários termos para descrever a nova ordem mundial. Jesus a chamou de reino de Deus em Marcos 1,15 e o reino dos céus em Mateus 4,17. O Evangelho de João se refere ao novo tipo de vida como a vida eterna, João 3,16. Em Apocalipse 21,1 é chamado simplesmente de novo céu e nova terra. A surpresa da última passagem é que o novo céu e a nova terra não são apenas futuro, mas já se manifestaram aqui e agora. Por certo, precisamos ter fé para vê-los, pois a cada dia somos confrontados com o mal e a desintegração tão evidente em nosso mundo. Não obstante, o mundo mudou e está se abrindo. A Igreja de Cristo na Terra é uma manifestação visível desse novo mundo. No penúltimo capítulo da Bíblia, João usa 3 metáforas para descrevê-las: Nova Jerusalém, noiva adornada para seu esposo e a esposa do Cordeiro. As 3 metáforas
bíblica não se refere ao céu, mas à igreja. João descreve a igreja atual como comunidade de fé, apresentada como Deus a ver pela lente do Messias, morta para os pecados por causa da cruz, santificada por causa do sepultamento e trazida de volta dos mortos para uma nova vida por causa da ressurreição. Os cristãos, eles são como primícias. Aqueles que seguem a Cristo são primícias, e não apenas pessoas que esperam ir para o céu quando morrerem. A vida deles já produz uma colheita diferente. São movidos pelos impulsos do novo mundo. São diferentes por dentro. Não são mais marcados pela raiva, pela malícia. Não são mais marcados pela violência, cobiça, concupiscência e egoísmo. Ou seja, pela colheita característica da carne. Antes, sua vida revela o início de uma transformação autêntica. Ainda há mais por vir. Um dia, aquilo que se iniciou com a ressurreição de Cristo e começou a produzir fruto em nós, renovará todas as coisas em uma colheita abundante, muito além de todo entendimento. Primícia do nosso testemunho. Havia dois lados da moeda na festa da primícia do Antigo Testamento. Primeiro, era uma celebração de gratidão a Deus por todas as bênçãos alcançadas na nova terra. Por outro lado, a festa da primícias, associada à prática da respiga e dos dízimos, lembrava a Israel que havia um longo caminho a percorrer, pois nem tudo ainda estava em ordem. Israel deveria desejar mais, olhar para frente em direção ao novo dia e, por meio de suas ofertas generosas, socorrer os carentes e necessitados. A ressurreição de Jesus Cristo no 16º dia de Nissan também ressoa nesses dois tons. Por um lado, permite que os cristãos experimentem e, portanto, percebam e celebrem já no presente as dádivas gloriosas do Espírito Santo. Por outro lado, a ressurreição de Cristo deve fazer com que olhe adiante e perceba que há muito a ser feito e que nem tudo está em ordem. Jesus nos falou da nova vida que seria plantada e de como amadureceria por meio da parábola do semeador. Ele mostrou que a palavra de Deus seria lançada no solo como uma pequena semente e, no entanto, produziria 100 a 60 e a 30 por um. A festa das primícias representa uma lição que cada cristão leva essa semente em sua nova vida de fé, pois a igreja de Cristo ressurreto é constituída de pessoas com uma missão. Depois de terem sido elas próprias transformadas pela graça, agora levam consigo a palavra e plantam a semente do evangelho por onde passam. Quero concluir essa palavra neste momento que já ficou bastante extensa. A festa das primícias não era apenas mais uma festa a ser celebrada por Israel. Trata-se de uma celebração importante. Por meio dela, o povo na nova terra celebrava o novo mundo e a nova vida. Este novo mundo e esta nova vida não eram sentidos de maneira plena, mas a cada celebração, Israel agradecia ao Senhor pelas dádivas alcançadas e colocava a esperança no futuro. No meio dela, o povo era encorajado a ser frutuoso, refletindo cada um diante de seu irmão o cuidado misericordioso de Deus. A festa da primícia é uma celebração cujos significados repercutem até os dias de hoje, visto que tem relação direta com a ressurreição de Cristo. Lembrá-los nos faz refletir e entender sobre o propósito redentivo de Deus, já se realizaram e que ainda estão por se completar. A ressurreição de Cristo deu início à nova criação de Deus. Um novo mundo teve início sendo os cristãos primícia desta nova criação. Medite sobre isso por alguns instantes. Você consegue identificar sinais do novo mundo em sua vida e na vida de outros cristãos do seu convívio? Você precisa olhar para si e dizer: eu tenho sido um agente da graça de Deus para que outras pessoas também vejam em mim Deus, que veja em mim o brilho do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, que me acompanhou até aqui. Que as portas que estão abertas sejam atrativas para você, que você venha se depositar a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus, porque Ele está à porta para buscar a sua igreja.
Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço do seu amigo pastor Silas Longo.